notificações de pessoas físicas, né, se o Marco Civil inibiu essas notificações. Não sei se eu me fiz claro nesse último questionamento, mas era isso, deputado. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Fábio Souza. Bom, senhora presidente, Mariana e demais membros dessa CPI, eu quero primeiro dizer da minha felicidade de poder estar fazendo parte agora como titular dessa comissão e dizer que eu estou à inteira disposição de todos, cumprimentar aos nossos convidados de hoje, até porque já tenho, por ser presidente de uma comissão aqui na casa que trata desse assunto, já tenho convívio com eles há certo tempo. Dito isso, senhora presidente, eu vou já entrar em alguns questionamentos e algumas informações que eu gostaria de ter, até porque, como a senhora bem colocou, já estamos no avançar da hora e daqui a pouco começar a votação, todos nós teremos que ir para lá. Mas eu queria saber do Bruno, meu amigo Bruno, que... E aí eu já peço até escusas aos demais membros, porque quando a gente pega o bonde andando, às vezes a gente pode repetir alguma pergunta que já foi feita. Como eu sou um dos últimos a fazer perguntas, às vezes já foram feitas essa pergunta. Mas o Facebook é dono também de outras plataformas, né? De redes sociais. Se eu não me engano, Instagram, WhatsApp e por aí vai. Há alguma forma também de coibir crimes, se é o escritório do Facebook Brasil que trata dessas outras plataformas também, e como é que está sendo feito o controle, a forma de coibir crimes dessas redes sociais que tem crescido muito, é lógico, não, o Facebook tem um tamanho gigantesco, mas essas outras também têm crescido, e o WhatsApp hoje tem sido talvez a rede social mais utilizada para conversas, relacionamentos, enfim. Nós tivemos até recentemente um caso envolvendo um amigo meu, um conhecido meu de Goiás, que é conhecido no Brasil todo, que ao falecer o Cristiano Araújo, que ao falecer dois irresponsáveis, para não falar criminosos, tiraram foto da sua autópsia e espalharam em redes sociais, via WhatsApp aí, Brasil afora, né? Serão devidamente criminalizados, com certeza, mas quando se cai na internet tem aquela frase que entra no ad eterno, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso aí, até em respeito aos familiares, aos entes e por aí vai. Todos aqui falaram de equipes que julgam ou são responsáveis por ver se o material se encaixa ou não em algo criminoso para retirar. Eu gostaria que dessem mais informações de quantas pessoas fazem parte dessa equipe, qual a sua formação, se tem alguma especialidade, enfim, como é que é feita a seleção dessas pessoas. Eu sou totalmente favorável, senhora presidente, à livre iniciativa, sou totalmente favorável à liberdade, e eu acho que aqui nessa CPI nós temos que tomar muito cuidado com uma questão de censura. Eu sei que a presidente e os relatores vão ter o maior zelo por isso. Tem que fazer uma distinção entre homem público e uma distinção de um homem comum, porque o homem público realmente está suscetível a esse tipo de coisa, como bem colocou aqui o Eduardo Bolsonaro. Mas quando há um crime claro, nós precisamos ter, evidentemente, mecanismos para combatê-los. Então, eu faço essas perguntas aos senhores. Da mesma forma, a equipe do Google também relacionado à questão de quando nós temos hackers que utilizam mecanismos para falsos, isso acontece demais, boleto bancário, pedido direto, alguém recebe uma intimação do Ministério Público Federal, entre aspas, uma intimação da Polícia Federal, que na verdade tanto um órgão quanto o outro não fazem intimações via internet, mas isso a pessoa que não tem conhecimento acaba acessando e dando acesso a esse tipo de criminosos às suas contas pessoais. Eu sei que vocês têm estrutura para coibir isso, mas eu acredito que nós precisamos ter mais mecanismos dessa forma e também ter um relacionamento junto com a polícia para atacar de fato esse tipo de crime. No mais, senhora presidente e senhores deputados, eu quero dizer que eu estou inteira à disposição dessa comissão, já estou preparando diversos requerimentos que eu acho importantíssimos trazer, inclusive de operações da Polícia Federal
no âmbito do Brasil, no combate a hackers, a criminosos. Em hipótese alguma, quero atuar aqui nessa comissão, atrás de quem quer dar informação ou quem quer fazer críticas, seja político, seja alguma coisa que está acontecendo no Brasil. Muito pelo contrário, sou da linha do Eduardo, acho que todo mundo tem liberdade para o fazê-lo no Brasil. Mas existem hackers que utilizam a internet para atacar, para cometer crimes, e isso nós temos que combater. E por último, já estou terminando, eu presidi em Goiás a CPI de combate à pedofilia e à exploração sexual infantil no âmbito de Assembleia Legislativa, isso há algum tempo atrás. E eu sei o quanto o Brasil ainda está entre os principais nesse crime desgraçado, em especial na internet. Eu também quero ter uma atuação incisiva aqui no combate a esse crime, porque, de fato, na minha opinião, é o mais hediondo dos crimes. Era isso, senhora presidente. Obrigada, deputado Fábio. Seja bem-vindo a esta CPI. Com a palavra, o deputado Alexandre Leite. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores convidados, parte da minha primeira pergunta já foi respondida. Gostaria apenas de complementá-la. Eu e minha equipe tivemos algumas dificuldades. Comecei a focar uma investigação em cima de crimes praticados na internet através contra políticos. Quando se fala em crime e política na mesma frase, nós não temos nenhuma novidade. Apareceu o PT como um dos principais protagonistas de perfis que atacam partidos políticos, né? Não bastasse milícias armadas nas ruas, treinadas pelas Farc, ainda inovaram também na modalidade cibernética, criaram uma milícia virtual. E aí é onde nós encontramos as nossas primeiras dificuldades. Alguns perfis com o intuito de endeusar os seus correligionários, nós conseguimos identificar as pessoas, estamos fazendo requerimentos para ver o envolvimento deles com esses partidos políticos, os seus financiamentos. Porém, nós nos deparamos com a questão dos fakes, os perfis que difamam políticos, adversários políticos, eles, em regra, praticamente 100% deles são fakes, e nós temos muita dificuldade na identificação. Estamos juntando todos esses fakes e faremos requerimento para pedir ao Facebook a identificação e, se for preciso, a Polícia Federal desses perfis para poder desramificar essas milícias virtuais. Então, eu queria saber um pouco mais sobre essa cooperação desse fornecimento de informações, que foi uma reclamação também da Polícia Federal, e também no âmbito internacional. Como retirar esses sites hospedados fora do Brasil, como a empresa trata este tema. O crime identificado no Brasil, no caso da pedofilia, ela se dá no âmbito internacional, então existe uma pacificação desse entendimento, porém alguns crimes considerados no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, não são. Como a empresa lida com essa situação, que ainda não existe uma legislação específica, seria um entendimento um pouco confuso. A outra pergunta, ela vem em cima do... eu gostaria de saber se os senhores sabem a respeito de um provedor, acredito eu, chamado Deep Web, onde se utiliza o Bitcoin. Eu tive acesso a essa Deep Web, lá, não sei a hospedagem dela, aonde se localiza, mas ela permite acesso a vídeos de pornografia infantil, canibalismo, isso eu vi, e a utilização desse Bitcoin que não é regulado, não é regulamentado, né? Ele permite a evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação e diversos crimes. E o principal portal de entrada dessa Deep Web seriam os próprios provedores dos senhores. O próprio Google ensina a entrar nessa Deep Web, Facebook tem página, Yahoo tem página ensinando a entrar nessa Deep Web, incentivando o uso. Gostaria de saber se os senhores têm conhecimento do que de como é utilizado e qual a política da empresa a respeito deste site e do Bitcoin. Com a palavra, deputado Rodrigo Martins. Presidente, primeiro, justificar a minha saída.
Eu assisti 3... Som. Eu assisti 3 palestras, não fiquei na última porque eu tive que me atirar, que eu sou vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e o presidente precisou se deslocar e eu tive que substituí-lo. Mas muitas das minhas perguntas foram feitas por outros deputados. Eu estou na subrelatoria lá de segurança e a assessoria ficou aqui e coletou essas respostas. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim como nós fizemos aos delegados numa audiência que tivemos anteriormente. O que precisaria, na opinião de vocês, dos provedores de... dos provedores de conteúdo, o que precisaria ser feito de alteração no Marco Civil para dar mais segurança ao usuário? Também eu questiono sobre os dados disponibilizados dos usuários, se estão 100% seguros, se podem vazar, quem tem acesso a esses dados e como são esse acesso. A polícia também colocou a reclamação do tempo de demora da judicialização e do tempo de demora e da forma que é disponibilizado o material à polícia quando é solicitado de algum tipo de informação que vem via fax ou que não vem de uma forma detalhada, ágil, daquela maneira. Eu queria ouvir a opinião e a visão de vocês. Mas também me causa uma certa apreensão, principalmente no que diz respeito ao Facebook, quando se diz respeito ao WhatsApp. Essa ferramenta que foi criada, que foi relatada aqui por inúmeros deputados, por inúmeras delegados, inúmeras pessoas, onde não tem um controle, onde pessoas são marcadas para morrer, onde vídeos pornográficos íntimos, invadidos, são compartilhados, onde esses vídeos, por exemplo, do estado do Piauí, uma adolescente de 14 anos cometeu um suicídio devido à distribuição ou veiculação via WhatsApp desse tipo de conteúdo impróprio. E eu pergunto ao responsável pelo Facebook, que é a empresa hoje que adquiriu o WhatsApp, quais os procedimentos práticos que estão sendo realizados, quais os procedimentos práticos de segurança para identificar o usuário que está utilizando e para puni-lo. E se existe alguma maneira ou algum tipo de ideia que vocês estejam trabalhando para colaborar com a polícia e com a investigação no que diz respeito a esses casos bárbaros que são compartilhados via WhatsApp. Outras perguntas já foram feitas, sugestões também foram dadas de que quando for necessário abrir uma conta, que se solicite pelo menos um documento, um RG, um CPF, não que isso daí será 100% seguro, porque também existe falha de falsificação, de uso indevido de outras pessoas, mas que realmente iria ajudar a dar um norte na localização das pessoas. Obrigada, deputado Rodrigo Martins. Só para justificar, estamos tendo votação nominal, por isso a ausência dos deputados, mas irão todos retornar. Antes de passar para respostas, eu gostaria de fazer algumas perguntas também. Sem problemas, deputado. Só em questão também me sinto contemplada com todas as perguntas de todos os deputados. Mas eu gostaria de saber de todas as empresas aqui representadas por Vossas Excelências, se vocês acreditam que os mecanismos que vocês usam de segurança e prevenção a crimes cibernéticos, dado inclusive que a grande maioria dos crimes cibernéticos são usados por essas páginas e esses mecanismos que Vossas Senhorias representam, se elas são eficazes, se acreditam que elas sejam suficientes para evitar esses crimes cibernéticos, se sim ou se não,
de que forma vocês pensariam, ou se já pensam, planejam, formas mais seguras para serem implantadas para que a gente diminua essa questão de crimes cibernéticos no Brasil, tendo em vista o que os usuários brasileiros acabam tendo aí uma estimativa de dobro do usuário mundial, que usa a internet 356 minutos por dia, enquanto estamos usando a 750 minutos, e isso faz com que cada vez mais os brasileiros estejam mais expostos à questão dos crimes cibernéticos. E uma outra pergunta que eu gostaria também de saber é em relação como vocês enxergam essa questão do Marco Civil e se através dele vocês conseguem perceber realmente mudanças e de que forma vocês podem dar opiniões ou sugestões para que esta casa venha com até mesmo com novas legislações que sejam mais eficazes no ponto de vista de vocês, não cometendo e acometendo também essa liberdade de expressão na internet, mas de uma forma que seja positiva para todos esses meios de comunicações usados pelas redes. Essas são as minhas perguntas e até um pouco aqui para aguardar os parlamentares voltarem, agradecer mais uma vez a participação de todos por estarem aqui, por esse convite, não foi convocação e sim um convite, e aceitaram para contribuir no andamento desta comissão de inquérito, pelo fato de ser um assunto muito novo, e aceitarem e estarem a essa disposição, se colocando aqui com todos os nossos parlamentares dessa casa para contribuir o andamento desta CPI. Então, já deixo aqui meu muito obrigada a todos vocês que vieram representando a cada empresa. Já estão todos voltando? Vocês encontraram? Não era... Vai voltar todo mundo. Então, só aguardando pelo menos para que todos possam retornar. Acho que começar com o senhor Marcel, diretor de políticas públicas do Google Brasil Internet. É o tempo de todos irem retornando. Eu já vou começar minha resposta endereçando a... Presidente, 7 segundos, só para complementar. Queria uma posição de você sobre a questão dos robôs, a utilização de robôs na legislação e no dia a dia de vocês. Não. Como é que vocês lidam com a utilização de robôs? E a segunda questão, que é a fundamentação... Vossa Excelência está definindo o robô como robô físico ou como mecanismo, ou como robôs de software? De software. Ok. E a segunda questão é com relação ao artigo 5º que veda o anonimato na questão da liberdade de expressão. Então, endereçando o questionamento do deputado Léo de Brito, a questão do que tem sido feito em relação à orientação do usuário, essa é uma batalha incessante, eu diria, né? Recentemente, o Google fez uma parceria com a Unicef, que todos conhecem, uma campanha chamada Internet Sem Vacilo, que é justamente para usar essa linguagem jovem e tentar mostrar quais seriam esses vacilos na internet de uma maneira geral, dentro do que praticamente todo mundo aqui expôs, que é essa ideia de que quanto mais educação, pelo menos os crimes mais, vamos dizer assim, evitáveis, você consegue combater na educação e não diretamente pela repressão. Então, esse é um exemplo. No caso do Humaniza Redes, o Google, assim como algumas das empresas aqui, apoiam a iniciativa, mas esse apoio consiste essencialmente em ter um canal no próprio portal do Humaniza Redes explicando quais são essas ferramentas, como ter um acesso rápido a elas, esse tipo de coisa. Endereçando o questionamento do deputado Marquesan, eu acho que algo que a Casa e a Comissão precisa ter muito em mente, que é extremamente relevante, é a escala da internet. É algo que não necessariamente parece que está claro. A cabeça humana não foi criada para pensar em números de bilhões. Quando o Bruno fala que o Facebook tem 1,5 bilhão de usuários, a gente mal consegue imaginar a dimensão disso. Então, várias dessas perguntas que foram feitas passam justamente por essa dificuldade de escala. Ou seja, muitos desses cenários de denúncias, etc., ignoram, às vezes, a dificuldade que é lidar com um volume de informação tão astronômico. Em 2008, a web, como um todo, tinha cerca de 2 trilhões de URLs, endereços únicos. Hoje, esse número já passou de 60 trilhões e continua num crescimento aí exponencial. Em relação à remoção de conteúdo, um dos questionamentos foi: por que demora? E aqui talvez seja a principal contribuição em termos de melhoria, já que tem sendo indagado das empresas, como melhorar esse combate aos crimes cibernéticos. A melhoria se faz também no direcionamento correto e completo dos pedidos de remoção e dos pedidos de dados.
Todas as empresas aqui presentes, sem exceção, passam pela mesma dificuldade, que é receber ou ordens genéricas do tipo remova o conteúdo em que fulano aparece vestindo a camiseta X. Por mais que a gente detenha essa tecnologia, não é viável encontrar esse conteúdo específico sem a indicação precisa da URL. O Marco Civil avançou tremendamente nisso ao colocar no parágrafo 1º do seu artigo 19 essa obrigação. Diz que a ordem judicial de remoção precisa indicar de forma clara e inequívoca onde que esse material está localizado. Então, o que às vezes leva a demora são ordens genéricas, tanto de pedidos de dados quanto de remoção de conteúdo, independentemente da questão do regime da responsabilidade, que eu já vou endereçar. Fora isso, aí sim, adentrando a questão do artigo 19, que foi realmente uma escolha legislativa, etc., eu me permitirei aqui, até pela atividade aí profissional, acadêmica, discordar um pouco das premissas, deputado. O senhor mencionou que seria um sistema em que as empresas poderiam permanecer inertes e sem responsabilidade. Esse regime, ele não é novo, né? Ele emula o que já existe na Europa, que já existe nos Estados Unidos, que tem sido aplicado com um grau razoável de sucesso ao redor do mundo. Qual é o motivo da escolha legislativa nisso? Vou me permitir ser extremamente breve nessa explicação para não enfurecer os senhores aí com uma aula a respeito do assunto. Basicamente o seguinte, na União Europeia se decidiu em 2000, quando isso foi regulado, que conteúdos que levassem a algum tipo de questionamento, no sentido de que talvez houvesse elementos que identificassem o que seria uma atividade ilegal, deveriam ser removidos pelas plataformas assim que elas fossem notificadas. Como que o direito europeu interpretou essa regra? Absolutamente impossível fazer isso sem ter um crivo judicial de dizer aqui é o momento em que se começa a ilegalidade. Então, a inteligência toda do artigo 19, ela não está necessariamente no fato de que ela imuniza a responsabilidade. Ela não imuniza. Ela diz que a responsabilidade começa ao existir a ordem judicial de remoção. Então, ela imuniza antes, foi o que eu falei. Ela imuniza antes. Isso está correto. Isso não acontece em nenhum outro setor. Depende de como a gente avalia, deputado. Nenhum outro setor. Existe um motivo claro para que isso seja assim. Tudo bem, mas a minha premissa está correta. Nesse ponto, sim. Ah, bom. Okay? Não quero divergir aqui de Vossa Excelência, não é esse o ponto. O ponto isso acontece porque os outros setores, deputado, ele tem controle editorial prévio sobre o que publicam. Nenhum jornal, nenhuma revista vai deixar que usuários publiquem ali alguma coisa, com exceção da seção de comentários online. Essas plataformas digitais todas, a beleza e a utilidade delas está justamente nisso, ao permitir que você suba um vídeo, você suba uma foto, você suba um comentário. Então, é sim natural e que se espere que o regime jurídico seja diferente. Vossa Excelência tem toda a liberdade de discordar que esse regime é adequado. Eu não falei em censura prévia, eu falei do momento da notificação, que você toma ciência que aquilo pode estar me prejudicando. Eu falei isso, eu não falei com relação à Europa, que era uma legislação de que, não é isso, que vocês são responsáveis sobre tudo, não. Vocês não podem, vocês estão vedados de ser responsabilizados. Foi isso que eu falei. Deputado, vamos lá. É diferente, né, Marcelo? Não, é diferente. Só para a gente deixar claro, para não... Mas, deputado, vamos lá. Acho que a ideia da contribuição para casa é justamente essa. Por que o modelo é assim? Por que faz sentido esse modelo? Pelo simples fato de que, se qualquer um pudesse notificar e essa notificação já gerasse responsabilidade... Não, mas não foi isso que eu falei, mas deixa eu concluir o raciocínio, Vossa Excelência vai entender. Se qualquer um pudesse notificar e isso já gerasse responsabilidade, que era o cenário pré-marco civil, o STJ inclusive entendia assim, o que acabava acontecendo? O incentivo de toda a plataforma é de remover o conteúdo assim que é notificada, porque ela corre o risco de ser responsabilizada posteriormente se o judiciário entender que naquele momento da notificação já deveria ter agido. Aí que está a diferença. Ok, mas não é diferente. Se houvesse prejuízo, como é em qualquer caso da vida real de todos nós. Não é que se notificou, vocês são responsáveis. Não. Não. É se houver uma compreensão do judiciário de que vocês deveriam saber aquilo, de que era do bom senso comum, que aquilo estava causando um prejuízo e que vocês mantiveram. É diferente, Marcelo. Não, e é esse bom senso comum, deputado, que é tão difícil de se encontrar. Por isso que se exige a avaliação judicial. Mas que se aplica a toda a sociedade, em todos os setores, só não a vocês.
Eu não vejo qual é a diferença, mas, ok, vou acatar a sua posição, até porque é uma posição de diferença de interpretação. O que eu estou tentando dizer para casa é que esse regime de imunização das plataformas existe no mundo inteiro, justamente por conta dessa interatividade das informações, e foi uma opção dessa casa legislativa que aprovou. Se isso está errado, se isso está certo, aí cabe à casa reavaliar. Nesse ponto, e aí sim, acho que uma das perguntas de Vossa Excelência foi a questão da marca de direitos autorais e propriedade intelectual. Justamente isso cai na exceção. Justamente isso que costuma ter a remoção rápida, porque cai naquilo que eu mencionei anteriormente, da objetividade mais simples de se constatar a ilegalidade do conteúdo. Então, é razoavelmente simples de perceber que alguém, de repente, divulga um vídeo inteiro numa plataforma ou publica uma foto em violação de direito autoral, uma vez notificado, é razoavelmente simples de se saber que aquele é o ilícito. Acho que a grande dificuldade, deputado, e talvez seja o nosso ponto de convergência, é que em que momento que uma notificação de um crime contra a honra deixa de ser subjetiva e passa a ser objetiva. Acho que a grande dificuldade do que eu queria retratar é isso. E aí a ideia do Marco Civil foi essa, exatamente isso. Deixa eu só ver aqui mais um ponto, prejuízo, efeito. O deputado Fábio Souza falou a questão, também tocou um pouco nesse assunto, da questão da existência de quando há um crime claro, como é que as plataformas deveriam ou não deveriam agir. E a questão volta a ser a mesmíssima. Quando que o crime é claro? Perguntar para 10 juristas aí, perguntar para a Suprema Corte aí do Brasil, para o nosso Supremo Tribunal Federal, a gente vai ter dificuldade de talvez chegar em consensos nessas 11 pessoas. Então, de novo, quando existe o crime claro, quando existe a possibilidade de você questionar, é mais fácil de ter uma remoção rápida. Quando não é assim, exige-se aí essa avaliação judicial. Aí, no caso, você está dizendo de crimes relacionados à honra, né? Sim. Que existem crimes que são... Que não são, exato. Mas existem crimes que são claros. Pedofilia é claro. Tanto é claro, deputado, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já traz a previsão legal que obriga a remoção desse conteúdo das plataformas, independentemente de ordem judicial. Então, o meu ponto é exatamente esse. O meu ponto é, quando existe objetividade, o crime é claro, e a lei assim o definiu de maneira clara, fica mais simples de as plataformas saberem como agir. Quando há essa subjetividade, é que a gente fica sem saber para que lado vai. E aí entra um pouco no cenário que até alguns parlamentares levantaram. Em que medida que está correto ou incorreto agir? Se eu ajo preventivamente, como às vezes é pedido, num crime contra a honra, violei a liberdade, talvez, potencial de expressão do outro usuário que teve seu conteúdo removido. Se eu não removo, sofro o questionamento de quem acha que o crime era óbvio. Então, essa que é a dificuldade, às vezes, que a gente enfrenta na esmagadora aí, maioria dos casos. O deputado Alexandre Leite falou da questão da Deep Web, do Bitcoin, ensina a usar esse tipo de coisa. Vou deixar um pouco claro que o que o Google faz na parte, por exemplo, de busca é indexar o conteúdo do que as pessoas publicam na web como um todo. Não é que existe uma página institucional ensinando a fazer alguma coisa assim. Então, é verdade que a busca pode levar a isso. Como é verdade que Bitcoin tem N funcionalidades legítimas e que a Deep Web, ela, por não ser varrida pelos mecanismos, ela fica ao largo disso. Coisas erradas acontecem por meio dela. Se eu puder fazer uma sugestão a essa casa, tem um especialista na Fundação Getúlio Vargas, o professor Alexandre Pacheco da Silva, já publicou diversos artigos sobre a regulamentação jurídica do Bitcoin. Se houver interesse específico da comissão nesse tema, seria uma pessoa que eu recomendaria chamar para debater esse assunto específico. Acho que as outras perguntas... Senhora presidente, só um detalhe, Marcelo, é só um detalhe. Faltou você me responder sobre quando recebe os spams. Bem lembrado, deputado. Enfim. Bem lembrado, deputado. O spam é uma coisa, assim, que já se tentou iniciativas legislativas para ser combatido nos Estados Unidos, na Europa, mesmo no Brasil já houveram alguns projetos, e a tecnologia ele tenta resolver com a mesma lógica que usa-se para tentar probabilisticamente determinar se aquele e-mail é ou não é uma informação fidedigna. Então, o Google tem esses mecanismos, por exemplo, na nossa ferramenta do Gmail, que por vários sinais esses, por exemplo, a pessoa envia o e-mail como se fosse o Ministério Público Federal, mas o endereço é uma conta completamente aleatória. Isso é um sinal claro de que não é uma mensagem oriunda do lugar em que ela diz ser. E isso já é identificado, catalogado como spam. Agora, o que dá para fazer além disso? Essa tecnologia está sempre, vamos dizer assim, evoluindo, e conforme mais e mais os algoritmos vão trabalhando em cima de um volume maior de mensagens, ela tende a se aperfeiçoar de uma maneira quase que, vamos dizer assim, imperceptível. Ou seja, o usuário hoje, quando ele clica na sua conta, ele já sabe que o spam caiu ali no spam, e o risco de melhorar essa tecnologia demais é errar a mão.
e acontecer o quê? Ter o falso positivo. Talvez já tenha acontecido com Vossa Excelência ou com algum dos presentes aqui, de encontrar um e-mail que era legítimo na caixa de spam. Então, é difícil de encontrar o meio termo em relação a isso, mas tem melhorado. Sobre como isso pode ser melhorado do ponto de vista manual, é justamente por meio das denúncias. A lógica é sempre essa mesma por conta do volume maciço de informação. Você visto como um Gmail que tem milhões e milhões de usuários e milhões de mensagens, a gente não vai conseguir ter mais do que a tecnologia do que a gente já tem. O programa não tem como identificar pessoas que repetem esse tipo de ação? Identifica. E aí vocês fazerem encaminhamentos à polícia, porque acaba sendo um estelionato. O que se consegue identificar, deputado, é se a mensagem é legítima no sentido se ela é oriunda da onde se diz ser ou não. Se o conteúdo dela é ilegal ou não, nesse grau de subjetividade, aí já não é possível. Porque pode ser que, por exemplo, a pessoa esteja tentando fraudar. Pode ser que a ideia seja clique nesse link para instalar um vírus na sua máquina. Esse tipo de coisa que o algoritmo consegue descobrir para onde está indo é um pouco mais simples. Agora, quando você imaginar, clique aqui, ligue nesse telefone, é uma promoção falsa, isso já não tem como. A pessoa que tem que denunciar e realmente conseguir fazer. Não sei se eu omiti algum... Marcelo, bullying e assédio, comprovante de pagamento, robôs e artigo 5º. Bem lembrado. Robôs. Os robôs nada mais são do que os softwares que varrem aí a web de uma maneira geral, que fazem são os algoritmos de uma maneira, vamos dizer assim, simplificada. E eu queria entender qual o questionamento específico que Vossa Excelência tem sobre eles. Por exemplo, eu uso um robô para difamar aqui meu amigo. Eu tenho como identificar esse robô, de onde é que ele vem, qual é a empresa, entendeu? Eu tenho como localizar quem é o cara, entendeu? Isso eu não tenho como responder, deputado, porque os robôs que o Google usa é para indexar a web como um todo. Vossa Excelência está falando dos robôs no sentido de programas automatizados para publicar perfis falsos em redes sociais. Eu estou chamando de robôs qualquer ferramenta que sirva para ampliar o meu crime cibernético. Entendido. Entendeu? Eu quero ampliar, eu cometi um crime, eu vou usar aquilo para ampliar, eu vou difamar, eu vou usar uma ferramenta, eu chamei aqui de robô, não sei se posso chamar assim, tá, para expandir aquilo. Aí eu falo, não, aquilo lá está errado, tem que tirar. Tira aquilo. Mas como é que eu penalizo o dono do robô, a empresa dona do robô, o contratante, eu tenho que identificar o contratante, enfim. Como é que eu mapeio esta rede criminosa? Esse é um problema que tem que ser direcionado a quem provê redes sociais. O Google, quando usa os robôs, usa nos seus algoritmos de pesquisa, que a finalidade é completamente diferente. É rastrear o que existe, não permitir a publicação do que vai ser publicado ainda. Sobre a questão do bullying, em linhas gerais, também não existe uma maneira clara de detecção de bullying. É a mesma lógica, quer dizer, um vídeo pode ser interpretado como bullying, pode ser uma brincadeira entre adolescentes. De novo, a gente cai no mesmo cenário de depender de denúncia. Assim como eu falei da escala da web, deputado, acho que algo que é importante essa casa entender é que tecnologia não é nenhuma bala de prata, ela tem falhas, ela não necessariamente vai conseguir resolver. E essa combinação de elementos, observação da legislação que existe no Brasil, observação dessas iniciativas de educação, repressão aos crimes por meio das autoridades e o papel do setor privado é que a gente chega nesses resultados, né? Então, a gente não tem, vamos dizer assim, um cenário do tipo, essa tecnologia, uma vez desenvolvida, resolveu esse problema para sempre, não é assim que funciona, né? E, por fim... Nota fiscal e artigo 5º. Nota fiscal. De pagamento e artigo 5º. Nota fiscal. Google recolhe todos os impostos no Brasil, dá nota fiscal para todos os seus anunciantes. O que precisar a casa aqui, a gente fornece. Não sei o que seria útil nesse ponto. Seja um modelo da nota fiscal, seja alguma outra coisa assim. E artigo 5º em relação ao Marco Civil? O anonimato, bem lembrado. Isso. O artigo 5º da Constituição, deputado, ele tem esse... Lembrando que ele foi... promulgado em 88, naturalmente não antevia aí todos os usos da web, né? Quando a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, mas proíbe o anonimato, normalmente interpreta-se de qual maneira? O anonimato como aquela impossibilidade total e irrestrita de jamais chegar no efetivo responsável que realmente cometeu um determinado ilícito. Não se confunde com o uso, por exemplo, de pseudônimos e nomes aí que não são os nomes verdadeiros, que inclusive são permitidos pelo Código Civil, né, para atividades lícitas bem explicadas. E aí qual que é o grande dilema aqui? Foi sugerido aqui por alguns deputados. Por que não se cria, né, um sistema de autenticação, de conta, alguma coisa assim? De novo, eu volto à questão da escala da web. Todas essas plataformas pedem esses dados pessoais para que o usuário preencha. Agora, fiscalizar se os dados pessoais são verdadeiros ou não é algo que, pela escala, não é viável nesse momento. E, de novo, pensando nessa experiência internacional, nenhum país do mundo copiou esse modelo justamente por entender que há usos da internet que independem desse tipo de identificação precisa a todo momento.
Está me perguntando que e-mail de confirmação não resolveria, não avançaria nesse problema? Ele já existe, né? Porque quando uma pessoa, por exemplo, cria uma determinada conta, normalmente para saber se a conta é verdadeira ou não, a pessoa precisa confirmar que recebeu aquele nome de usuário e senha por meio de um e-mail válido. E normalmente isso basta, porque mesmo que não tenha o nome efetivo da pessoa, é mais um elemento de identificação. Dá um exemplo bem sucinto. Vou imaginar que existe uma tentativa de identificar quem é que publicou um conteúdo numa determinada plataforma. Não precisa nem ser de nenhuma dessas empresas aqui. E essa plataforma, para que a pessoa se registrasse nela, exigiu um e-mail válido para criar essa conta. Tanto essa plataforma quanto quem provê esse e-mail é capaz de fornecer essas informações que o Marco Civil obriga a registrar para chegar nesse responsável. Mas para eu ter um e-mail de vocês, eu preciso botar meu CPF? Não. Eu não me lembro. Não. Eu não me lembro. Não botar nada. Nada. Precisa no sentido de ser obrigatório? Claro. Não. Então? Não. Então isso é anonimato. Não, deputado, discordo. Não? Discordo. Discordo e digo por quê. Então, me explica, não. A jurisprudência brasileira tem entendido que, em diversos casos em que existem elementos de identificação que levam à possibilidade de saber quem é aquela pessoa, o anonimato não existe. Por exemplo, IP. O IP é um dado que identifica claramente quem é uma pessoa? Não, mas ele permite levar a identificação de quem ela é? Sim. Como IP de um celular pré-pago, IP de uma lan house, como não me explica, eu, tecnicamente não estou entendendo. O IP ele é o número único que é atribuído a uma conexão à internet em um determinado momento. Mas a lan house é a lan house, não é meu. Por isso que existem leis federais e estaduais que obrigam a lan house a manter cadastro dos seus usuários, para que quando o ponto da investigação chegar na lan house, ela informe quem estava usando a lan house, quem estava usando a conexão na lan house. São Paulo tem uma lei estadual nesse sentido, por exemplo. Sim, mas é uma lei estadual específica lá da lan house que vai ter que os 100 pessoas que usaram durante o dia. Ela não vai ter o computador que ele usou naquele momento, naquela hora, e muito mais vai entrar na privacidade e saber o que ele fez no computador. Sim, exatamente. Então não sai, então não tem identificação. Não, tem, deputado. Tem no sentido de que a pessoa que foi lá para usar a lan house precisa entregar o seu documento e para poder passar a utilizar aquela conexão. É assim que funciona. A lei obriga isso. Não, a lei não obriga isso. Pode ser que em algum estado, em algum município tenha isso, mas a lei não obriga isso. A lei federal não obriga isso. Ok. Tudo bem, mas está explícito na Constituição. Então, não se cumpre a Constituição de não ter essa lei? Sim, não se cumpre a Constituição. O Google, nesse aspecto, não cumpre a Constituição, porque é absolutamente viável comum eu ter um e-mail e ser absolutamente impossível, através de um pré-pago ou através de uma lan house, tu não me identificar, que é a regra. Se o que Vossa Excelência está mencionando fosse a interpretação dos tribunais, o Marco Civil não teria utilidade. Não, isso não chegou dos tribunais ainda. Ninguém provocou isso, porque isso é evidente. Isso é evidente, Marcel, que o cara está falando o que ele quer e está absolutamente anônimo. Excelência, e vai se tornar assim. Excelência, tanto não é que o Google recebe por mês cerca de 200 ordens judiciais e entrega essas informações em consonância com o que o Marco Civil pede. Essas informações levam a identificação dessas pessoas que são processadas. Eu estou falando do Marco Civil, Marcel, de cumprir ou não, de entregar a informação que vocês têm. Eu estou falando do artigo 5º da Constituição. É anônima. É possível... Sim, eu falar o que Deputado, eu vou deixar uma observação depois final. Os outros terminarem, senão a gente vai ficar num debate aqui e não vai ter fim. Só uma observação final, presidente. Se a interpretação de Vossa Excelência é que o fato de as empresas não exigirem elementos de identificação como RG e CPF para que usuários criem contas, ou qualquer outro elemento que seja, e Vossa Excelência interpreta isso como anonimato, nós vamos concordar e discordar, porque não é isso que os tribunais dizem, não é a posição do Google. Obrigado. A palavra... O senhor Bruno, representando o Facebook. Obrigado, presidente. Eu vou tentar abordar primeiro as perguntas dos parlamentares que estão aqui presentes, e aí, conforme os outros forem voltando, eu posso depois voltar às perguntas deles. Em primeiro, as perguntas do deputado Celso Jacó, relacionadas à questão de liberdade de expressão, denúncias, né, como é que funciona essa relação, né? Bem, a gente acredita que somente um mecanismo não é suficiente para a gente prevenir eventuais condutas ilegais. Aí, quando eu falo um mecanismo, eu me refiro a que, por exemplo, somente a implementação de soluções tecnológicas não teria o condão de resolver todas as questões, né? Então, a gente precisa, por exemplo, combinar soluções tecnológicas também com esses mecanismos sociais de denúncia das pessoas para informar
para o Facebook essas instâncias ou esses comportamentos ou essas ações são consideradas ilegais, né? Como é que funciona exatamente isso no Facebook? Ao lado de cada conteúdo que é publicado no Facebook, tem uma pequena seta do lado direito, em cima, em que ao clicar naquele ponto, o usuário recebe um menu de opções e nesse menu tem uma opção de denunciar para o Facebook, né? Então, uma vez que é feita a denúncia, isso é analisado pela equipe interna do Facebook, né, que faz esse tipo de análise, e essa equipe toma as ações cabíveis, né, no caso concreto. Em relação à questão do perfil e página, entendo completamente a situação que o senhor vive, né? A gente, só para explicar um pouco por que a gente criou essa diferenciação de perfil e página, né? Bem, por um lado, o perfil é importante para ter certeza de que todas as pessoas que acessam o Facebook colocam o nome de que elas usam no mundo real, ou seja, essa política do nome real, na nossa opinião, ajuda a contribuir para a prevenção dessas questões. O que a gente descobriu em relação à limitação ao número de usuários, né, de amigos que o perfil pode ter, e por que a gente criou a página, né, o que a gente começou a perceber depois de alguns testes é que quando você tinha mais de 5 mil usuários, o algoritmo que enviava as informações no Facebook não era tão eficaz. Então, por isso que a gente criou a ferramenta da página, né, para possibilitar que esse número não tivesse mais limites. Mas, mais uma vez, eu me coloco aqui inteiramente à disposição do senhor. A gente tem, inclusive, uma equipe global que trabalha com... Gostaria de fazer contato com eles, porque a gente não consegue esse contato, a gente não consegue, de repente eu posso até auxiliar na minha reclamação e vocês vão lá começar a ajustar essas coisas. Perfeito. Não, a gente está absolutamente aberto a sugestões. A gente tem, inclusive, uma equipe global que é especializada em identificar essas melhores práticas de uso de páginas, né? Como melhor usar o Facebook por figuras públicas. Sou um usuário assíduo, então a gente pode contribuir de alguma forma e colocar as minhas dificuldades, que de repente são de muita gente. Tá ótimo, perfeito. Não, eu estou deixando já aqui os meus contatos à disposição da presidente da comissão, para todos os parlamentares, enfim, o que eu puder ajudar, estou absolutamente à disposição. Bem, dando continuidade aqui, pergunta do deputado Marcos Feliciano, primeira relacionada à proteção das nossas crianças. Deputado, o senhor tem toda a razão, a proteção das nossas crianças acho que é uma prioridade, não só para o Facebook, mas para diversas outras empresas, e é por isso que as políticas do Facebook não permitem que crianças utilizem a plataforma. Então, o senhor inclusive perguntou qual é a idade mínima, né? A idade mínima é de 13 anos, então, adolescentes de 13 a 18 anos, inclusive, eles têm uma versão modificada do Facebook. É uma versão que, por exemplo, protege diversas das informações que eles eventualmente possam colocar ali. E mais do que isso, é uma versão que, em comparação à versão, digamos que todos estão acostumados a usar do Facebook, né, é uma versão que tem ainda mais componentes de educação, no sentido de que sempre que o adolescente for publicar alguma coisa na rede, ele vai lembrar, olha, você está publicando essa informação com o público tal, você tem certeza que você quer publicar com esse público? Ele tem restrições, por exemplo, a que pessoas estranhas adicionem eles como amigos, enfim, tem uma série de modificações, né, para essa versão, se você se declara como tendo de 13 a 18 anos, que não se aplicam às versões, às outras versões. A pergunta que eu fiz foi exatamente nesse sentido. A criança, e se ela mentir? É essa a pergunta que eu ia fazer. Sim, não, perfeito. Aí a gente, mais uma vez, conta com algumas iniciativas, né? Primeiro é a denúncia dos outros usuários. Então a gente tem campanhas de educação sobre o uso das nossas plataformas para denunciar perfis de crianças. Então, se a gente detecta o perfil de alguma criança, a gente tira do ar imediatamente, né? Porque a gente tem uma tolerância zero em relação a esse tipo de coisa. Isso não é permitido pelas políticas do Facebook e a gente acredita que a gente, enfim, tomando essa ação, a gente ajuda a precaver, ou melhor, aumentar a segurança das crianças. Nem em outras plataformas também, Instagram, por exemplo? Oi, perdão? Funciona também para o Instagram a regra? Olha, no caso do Instagram, e aí eu vou até antecipar um pouco das outras perguntas que foram feitas, né? Teve perguntas em relação a outras empresas
compradas pelo Facebook nos Estados Unidos, né? Eu represento o Facebook no Brasil e eu peço desculpas de não conseguir contribuir em relação às políticas dessas outras empresas, mas eu me coloco à disposição para eventualmente encontrar pessoas de contato que possam vir falar. Então, o escritório do Facebook no Brasil não representa o Instagram nem o WhatsApp? Exatamente. Não representa. Presidente, exatamente. Então, vamos fazer logo um requerimento para convocar quem represente, então. Perfeito. Eu me coloco à disposição para intermediar isso e ajudar como eu puder. Bruno, se você puder já nessa resposta incluir, não seria mais fácil pedir a documentação, pedir o número do RG, o número do CPF, ou criar uma maneira de testar a inteligência da criança? Existem outros mecanismos. Existem plataformas que você vai entrar, eles colocam ali uma série de palavras, como se fosse eu não sei explicar direito como que é, para você definir o que está escrito ali, que uma criança até certa idade não saberia dizer. Por que o Facebook não trabalha nesse sentido, para aprimorar e, com isso, proteger nossas crianças? Não, eu agradeço a sugestão, eu vou levar isso para a equipe. A gente está sempre procurando sugestões de como tornar a plataforma cada vez mais segura. Como eu disse, isso é uma preocupação grande da empresa e eu agradeço a sugestão. Vou levar para a equipe e a gente vai incorporar a sua sugestão certamente nos nossos debates. Bem, dando continuidade às perguntas também do deputado Marcos Feliciano, relacionados ao discurso de ódio, né? A gente tem, como eu mencionei aqui no início, uma política de não tolerar o discurso de ódio em relação a diversos grupos, né? Incluindo grupos religiosos. Então, a nossa política se aplica indiscriminadamente, né? E, mais uma vez, se houverem casos específicos que o senhor tiver conhecimento, eu estou à disposição para receber esses casos, trabalhar com o senhor e encaminhar essas denúncias internamente. Parte do trabalho, eu acho, que o Facebook Brasil tenta desenvolver, e aí vou fazer um meia-culpa aqui, poderia desenvolver de maneira ainda melhor, essa parte de educação sobre o uso das nossas ferramentas de denúncia, né? O senhor mencionou, eu tentei denunciar alguns perfis, alguns casos, não consegui. Eu acho que a gente precisa disponibilizar essas informações para cada vez mais usuários, né? Sobre como fazer, educar os usuários como realizar essas denúncias, para a gente realmente focar aqui, ter certeza que as políticas da plataforma estão sendo cumpridas. Bem, por fim, a questão relacionada aos perfis fakes, né, e como identificar as pessoas. E aí eu volto mais uma vez na política do Facebook em relação a isso, né? O Facebook tem uma política de não permitir perfis falsos. Se houver qualquer suspeita de que um determinado perfil é falso, a gente solicita a apresentação do documento de identidade daquela pessoa para garantir que aquela pessoa haja de acordo com as políticas da plataforma. A última pergunta, Bruno. A minha conta é verificada. Isso já não seria uma segurança para que o Facebook não aceitasse mais nenhuma conta com o mesmo nome? Eu sei que tem o caso do homônimo e aí entra o problema de não ter um documento, né? Tem várias pessoas com o mesmo nome. O que poderia ser feito? Bem, deputado, eu acho que realmente a principal questão é a denúncia. Eu entendo que muitas vezes essa denúncia, quer dizer, as pessoas podem ter dificuldades em saber como denunciar, etc. Mais uma vez, eu quero me colocar à disposição para trabalhar com o senhor, trabalhar com a comissão, identificar quais seriam essas outras formas, né, de receber essas denúncias e, mais uma vez, colocar meus contatos à disposição da comissão para receber qualquer uma dessas denúncias. Só para esclarecer, deputado Feliciano, que eu tenho também os mesmos problemas na minha página, quer dizer, é comum o pessoal abrir páginas fake, mas quando a gente faz a denúncia pelo próprio Facebook, elas são bloqueadas e retiradas rapidamente. Agora, é reincidente, acho que é o mesmo problema que Vossa Excelência... eu já tive mais de 400 páginas fakes. Não para. E não sai. Não sai, né? Não sai com a velocidade. Saiu depois que eu procurei o Bruno, tive um contato mais pessoal com ele. Mas caso isso não acontecesse, eu não sei o que faria. Né, como foi o que eu disse aqui. Nós temos aqui o contato direto com eles. E os outros 100 milhões de brasileiros que não têm. A gente tenta trabalhar, se esforçar cada vez mais para que, primeiro, essas denúncias sejam analisadas com a mais brevidade possível, né, e que as pessoas conheçam sobre esses mecanismos de denúncia, para que nos ajudem a implementar as políticas da plataforma. Bem, dando continuidade,
vou passar para as perguntas do deputado Marquesan, sobre crimes cibernéticos e enviar estatísticas para a CPI. Né? Bem, primeiro, estou à disposição para ver como a gente pode ajudar. Já me coloquei, por exemplo, à disposição para fazer apresentação para algumas organizações internacionais, tal como essa do NECMEC, que trabalha com polícias no mundo inteiro, recebendo denúncias das empresas e encaminhando essas denúncias, né, para a investigação. Então, me coloco à disposição para apresentá-los aqui para a comissão e ver como a gente pode continuar auxiliando. Houve uma pergunta sobre perfis falsos. Eu falei um pouco sobre perfis falsos, mas deixo aqui, se o senhor tiver alguma coisa específica sobre isso, se o senhor queira que eu repita, eu estou à disposição. Não, até não. Meu foco era nota fiscal, robôs, artigo 5º, que na verdade é essa questão do anonimato. Perfeito. Que entra, acho, provavelmente o perfil falso. Né? Perfeito. O Facebook, mais uma vez, Facebook Brasil, empresa constituída de acordo com as leis brasileiras, recolhe todos os impostos solicitados pela legislação brasileira e emite um comprovante fiscal, sim. Mais uma vez. Para mim, não. Eu anuncio vocês lá, boto dinheiro lá. Eu fico à disposição para trabalhar com o senhor, mas a gente emite um comprovante fiscal. Estou à disposição para ver, enfim, seu caso específico, o que acontece, mas a gente recolhe todos os impostos e emite comprovante fiscal, sim. Em relação à questão de... robôs, né? Isso. Facebook, mais uma vez, a política do nome real significa que o Facebook tem uma postura proativa, intensa, para impedir que robôs utilizem a plataforma. Então, se a gente detectar quaisquer indícios de que há um robô por trás de um perfil, a gente tira aquilo do ar. Aí você vai me perguntar, quais seriam esses indícios? Vamos supor, por exemplo, que a gente detecta um número de curtidas muito acima daquilo que um ser humano poderia fazer. Isso pode ser um indício. Ou então, um perfil adicionando amigos numa escala que o ser humano não conseguiria. Isso seria um outro indício. Então, mais uma vez, esse é uma daqueles casos em que a gente usa ferramentas, né, ou seja, tecnologia, em conjunto com a tecnologia, digamos, social, né, os mecanismos de denúncia, para tentar evitar isso. A gente tem um trabalho da nossa equipe de segurança, da qual o Facebook se orgulha muito, mas, mais uma vez, a gente está à disposição para continuar trabalhando com essa CPI e ver como a gente pode melhorar e fazer um trabalho ainda melhor nessa parte. Né? Por fim, em relação ao artigo 5º, né, e que fala sobre anonimato, o nosso entendimento é que, quer dizer, você consegue identificar, sim, as pessoas, quer dizer, primeiro falando sobre o Facebook, né, no caso da nossa plataforma, a gente tem uma política de nome real. Se há uma suspeita de que o perfil é falso, a gente pede a apresentação do documento de identidade e aquilo ali resolve a questão. Né? Então, você não precisaria, digamos, nem saber dados de identificação do usuário, porque você tem o nome ali, você poderia entrar diretamente na justiça, se fosse o caso, contra aquela pessoa. Né? Mas, além disso, para esses casos eventuais em que perfis falsos sejam criados e a gente não conseguiu agir a tempo para retirá-los, né? A gente entende que o Marco Civil, ao permitir lá o acesso aos logs quer dizer, logs de acesso e de conexão, resolve a questão da identificação, ou seja, o usuário ele pode sim ser identificado. É que tu não identifica a pessoa. Tu não identifica a pessoa por log, nem por IP, nem por... Essa não é identificação legal no Brasil, nem é identificação fática de alguém por um computador ou por um... Tu identifica a pessoa pelos seus documentos, pela pessoa física que ela é. Então, na verdade, é esse o anonimato que é vedado. E eu posso pegar um e-mail, então, ali do Google, sem me identificar, no absoluto anonimato, e ter uma conta no Facebook no absoluto anonimato, e falar o que eu quiser, no absoluto anonimato. Contraria do artigo 5º. Mais ou menos isso, né? Nesse sentido, quer dizer, mais uma vez, nossas políticas não permitem esse tipo de conduta, e se a gente detectar, a gente tira do ar imediatamente. Mais uma vez, coloca à disposição para também... tira do ar, mas é permitido. Hoje é permitido, só se alguém denunciar. Existe, digamos, uma presunção de veracidade em relação às informações que o usuário dá. Né? Mas uma vez que essa presunção é colocada em xeque, a gente toma as medidas para tentar fazer valer aquelas políticas. Eu não entendi a boa intenção, Bruno. Quero dizer que se eu preencher todas as informações que vocês exigem,
eu continuo no anonimato. É isso, foi isso que eu quis dizer. Então, vocês não exigem, vocês não vedam o anonimato, na verdade. A gente tem uma política de nome real. Então, a gente, na verdade, pede sim que as pessoas apresentem o seu documento de identidade uma vez que é denunciado. Mais uma vez, a gente tem uma presunção. Exato, depois da denúncia. Bem, dando continuidade, deixa eu ver quem estava na... Deputado Alexandre Leite fez algumas perguntas relacionadas a, mais uma vez, perfis falsos. Quer dizer, eu falei um pouco aqui, mas fico à disposição, se eu quiser que eu fale mais, eu estou absolutamente à disposição, né? Na parte de fornecimento de informações e trabalho com a autoridade de investigação, queria relembrar aqui, a gente tem um canal dedicado para que a autoridade de investigação enviem de maneira eletrônica esses pedidos. Então, eu sei que houve algumas reclamações aqui feitas sobre empresas respondendo através de fax, etc, etc. Bem, a gente tem esse canal que está disponível online, em que qualquer autoridade pode utilizar para enviar eventuais pedidos, né? Continuando aqui, a questão do WhatsApp, eu creio que eu respondi. Mais uma vez, me coloco inteiramente à disposição da comissão para auxiliar como puder. Tem as perguntas da deputada Marina Carvalho, que não está aqui. Eu pergunto, presidente, se eu posso continuar. Pode responder dos deputados, Tá, mesmo ausentes. A assessoria está presente e vai repassar os deputados que, porventura, estejam no plenário. Perfeito. Bem, voltando então aqui à ordem que nós tínhamos. O prazo de fornecimento também de informações. Perdão? O prazo de informações, eu acho que eu fiz essa pergunta, não sei se eu estou depois ou antes, essas perguntas. O prazo, quer dizer, as equipes trabalham para ter o contato, ter uma resposta mais breve possível para as autoridades de investigação. Eu imagino que esse prazo ele varia de acordo com a complexidade das informações que são pedidas, né? E, eventualmente, se houver uma ordem judicial falando que a ordem tem que ser cumprida imediatamente, enfim, o prazo acho que varia de acordo com o caso. Mas há um esforço da equipe, tanto que a equipe está à disposição 24 horas por dia, 7 dias na semana, exatamente para garantir de que essa resposta vai ser o mais rápida possível. Bruno, só para contribuir, para terminar, 10 segundos. O Facebook poderia trabalhar numa campanha para incentivar os pais a não fazerem perfis para os seus filhos, porque os pais acabam fazendo o cadastro deles e entregam na mão dos seus filhos. O Facebook poderia fazer uma campanha nisso para que os pais não fizessem isso, que eles acabam expondo os próprios filhos ao risco. É só uma contribuição. Agradeço a sugestão, deputado. A gente está absolutamente à disposição para pensar nessas campanhas. Eu acho que é uma boa ideia para a gente implementar aqui no Brasil. Bem, voltando à lista das perguntas, o deputado Léo de Brito tinha falado sobre as ações de prevenção de crimes. Acho que eu falei aqui já um pouco, né, sobre as ações relacionadas ao uso de ferramentas de tecnologia, mas também da parte social de denúncia, né, e da parte de interação com as autoridades de investigação. O Facebook, a gente acredita que a gente precisa investir cada vez mais em educação do usuário sobre utilização das redes, especialmente no público voltado, ou melhor, do público de adolescentes, né, do Facebook. Nós temos algumas campanhas já globais nessa área de educação, como essa Pense Antes de Compartilhar, campanhas de prevenção ao bullying, né, e a gente quer fazer ainda mais campanhas como essas aqui no Brasil. Em relação ao marco civil na internet, que o deputado Léo de Brito também mencionou, né, e como ele é visto por outros países, né, o que eu posso mencionar aqui é que realmente a questão relacionada à possibilidade de avaliação pelo judiciário dos conteúdos que eventualmente são colocados na plataforma é benéfica como um todo, não só para as empresas, mas também, a gente acredita, para os usuários. Por quê? Porque você garante que, em casos em casos muito subjetivos, ou casos em que você não tem uma resposta clara sobre a legalidade de determinados conteúdos, você tem o Poder Judiciário podendo analisar aquela informação para determinar a sua legalidade, como acontece na sociedade como um todo, né? Sempre que você tem uma dúvida ou um litígio, você leva ao Poder Judiciário
o Poder Judiciário é o órgão competente para dirimir eventuais questões como essas. Bem, o deputado Silas Freire fez algumas perguntas sobre autoridade de investigação. Acredito que eu já respondi quando eu respondi a pergunta do deputado Alexandre Leite. O deputado Eduardo Bolsonaro falou sobre a questão de nudez, né? Eu acho que eu esclareci um pouco aqui as políticas de nudez do Facebook. Ele também perguntou sobre a questão da análise automática versus a análise humana, né? E aqui, mais uma vez, só para esclarecer, nós temos sim análise humana desses conteúdos. O que acontece, e também temos a análise automática. Então, nesses casos como o PhotoDNA, por exemplo, isso é uma análise automática que já tira aqueles conteúdos. Mas isso não exclui também a possibilidade de análise humana, se necessário for, né? Além disso, o outro tipo de análise automática que existe é simplesmente se algum conteúdo já foi analisado por uma pessoa, uma nova denúncia não gera novamente uma outra análise, porque senão você estaria sujeito a uma sobrecarga aí de pedidos, né? Deputado Fábio Souza perguntou sobre a questão do WhatsApp, que eu já mencionei aqui, e sobre as equipes de análise. Eu não tenho dados específicos sobre essas análises, mas, mais uma vez, eu coloco à disposição para trabalhar com a comissão em relação a isso. Por fim, agora que o presidente retornou, as duas perguntas da deputada Mariana Carvalho, sobre as ações, se as ações das empresas são suficientes para coibir os crimes virtuais, né? A gente acredita que, para coibir os crimes virtuais, é necessário uma atuação integrada e conjunta, não só das empresas, mas também das autoridades de investigação e da sociedade. A gente acredita que os mecanismos que nós temos, pelo menos no Facebook, têm contribuído muito, sim, para o combate a esses eventuais crimes. Mas a gente está absolutamente à disposição para pensar em quais outros programas, quais outros projetos nós podemos fazer para auxiliar nesse ponto. Bem, para finalizar, então, como as empresas veem o Marco Civil da Internet, né? Aqui eu falei algumas vezes sobre o Marco Civil da Internet, mas, mais uma vez, para destacar, o Facebook acredita que a previsão no Marco Civil da Internet de análise do Judiciário resolve um grande problema que existia antes, relacionado a conteúdos que demandavam uma análise subjetiva, né? Então, em conteúdos em que a ilegalidade é de determinação clara, né, você não tinha muito problema, né? Conteúdos que claramente violavam os termos de uso e as políticas das empresas, isso era relativamente pacífico, né? Mas em relação a esses conteúdos, digamos, de análise mais subjetiva, em que é difícil determinar até que ponto vai a liberdade de expressão, até que ponto começa uma atividade legal, nesse ponto eu acho que o Marco Civil foi um grande avanço. E com isso eu encerro, já acho que me alonguei demais, mas se eu não tiver respondido a pergunta de algum dos deputados, eu fico ainda aqui à disposição. Obrigada. E com a palavra, o senhor Felipe Magrin, diretor de Relações Governamentais do Twitter Brasil, Rede de Informações. Obrigado, deputado. Eu vou começar retomando o ponto que o deputado Marquesan levantou sobre a nossa questão da nota fiscal, deputado. Eu queria dizer que, em momento algum, nós nos furtamos a responder essa pergunta. O que ocorre é que a nota fiscal ela é um documento específico a determinada operação. O que eu posso dizer é que, sim, nós emitimos todos os documentos fiscais cabíveis à nossa operação comercial no Brasil e, em momento algum, nossa empresa se furta a qualquer obrigação com o fisco no Brasil. Ocorre que a nota fiscal, por ser justamente específica de determinadas operações, eu precisaria questionar a área técnica tributária para entender exatamente como é que ela cabe a nossa operação ou não. Mas, de qualquer forma, eu me coloco à disposição para encaminhar esse esclarecimento posteriormente, me coloco à disposição da comissão para fazer isso.
E posso garantir, evidentemente, que até hoje nós não tivemos nenhum tipo de questionamento de nenhum cliente nosso no Brasil com relação aos documentos fiscais que nós emitimos por aqui. E emitimos, sim, um comprovante de pagamento para todas as nossas operações. Sobre o trabalho, o deputado Léo de Brito nos perguntou como é que é o nosso trabalho com relação especificamente à SaferNet, que eu mencionei durante a minha apresentação. Nós não temos hoje nenhum tipo de formalização de acordo, nenhum entendimento formalizado junto com a SaferNet, mas há sim, de fato, um diálogo contínuo para que a gente possa, como eu disse anteriormente na apresentação, fortalecer ainda mais a mensagem que organizações, não só como a SaferNet, mas também como a Childhood Brasil, outras instituições aí ligadas ao setor privado, instituições corporativas, estão trabalhando muito nessa questão da segurança online, e nós temos nos aliado a todos esses parceiros, de formas a tentar aí alavancar a mensagem que é entregue por essas instituições. Sobre os comentários que foram feitos sobre as nossas medidas de monitoramento e ações proativas de retenção de conteúdo ou de remoção de conteúdo da nossa plataforma. Eu queria até pedir desculpa ao deputado que fez menção a isso, se em algum momento durante a minha apresentação eu denotei que essa é uma prática nossa. Essa de fato não é uma prática nossa. Nós atuamos dessa forma com relação a casos, por exemplo, de violência e exploração sexual infantil, onde há ali sim, de forma muito clara, que aquilo está acontecendo. Com relação a todos os outros casos, como foi já extensamente exposto aqui pelos meus colegas, há a questão da subjetividade e do contexto que isso está envolvido. E isso está diretamente ligado ao comportamento dos usuários dentro das redes sociais, que ele não é... que é um comportamento bastante dinâmico. Eu posso explicar para vocês como é que isso acontece. A gente tem alguns exemplos bastante curiosos nesse sentido. Por exemplo, fãs de determinadas bandas de jovens... e algumas bandas, eu não vou me lembrar exatamente o nome de quais delas, e até para não fazer referência, não ter problema com nenhum desses fã-clubes, algumas dessas bandas elas são rivais. E o que acontece? Alguns determinados usuários do Twitter, que são fãs de uma banda X, eles começam a twittar mensagens abusivas ou mensagens que, em tese, violariam as nossas regras sobre a banda Y, a banda rival, para que eles possam fazer uma denúncia e possam, de alguma forma, atacar os fãs dessa banda Y. Ou seja, os usuários, o que eu quero dizer com esse exemplo é que os usuários das redes sociais, eles próprios entendem qual que é a dinâmica da nossa atividade, da nossa atividade, estabelecimento de políticas de violação das nossas regras ou não, e a partir disso, eles mesmos mudam o comportamento deles. Ou seja, por isso que eu disse durante a minha apresentação, que esse é um esforço contínuo e infinito dentro das nossas empresas. Um dos senhores, eu não me lembro exatamente quem, nos perguntou qual o número de funcionários nossos que trabalham nesses times de segurança. No Twitter nós gostamos de dizer que seria injusto determinar um número específico para esses funcionários, porque a melhor resposta para isso é que nós temos hoje 4.000 funcionários no mundo todo que têm uma preocupação constante com a segurança do nosso usuário e com o uso cada vez mais saudável da nossa plataforma. Existe um esforço absolutamente de todos os funcionários do Twitter de contribuir para a melhoria e de observar todas as reações e comportamentos dos nossos usuários, entender em que momentos as nossas políticas elas estão defasadas do comportamento do usuário ou, eventualmente, do comportamento da sociedade como um todo. Os senhores acreditem ou não, o Twitter, eu disse no início, que era uma plataforma pública, e essa é uma cultura que se reflete para dentro da empresa. Acreditem ou não, esses 4.000 funcionários literalmente trocam e-mails diariamente sobre questões como essa de segurança entre eles. Literalmente os 4.000 funcionários da empresa. Sobre a questão que o deputado Feliciano comentou com relação à proteção de outros grupos e outras minorias, além do combate à homofobia nas redes sociais. Durante a minha apresentação, eu mencionei que qualquer tipo de ameaça dirigida a qualquer tipo de grupo
seja ele por questões de raça, seja ele por questões de religião, seja ele por questão de etnia, absolutamente qualquer tipo de grupo, ele não é tolerado na nossa plataforma. Então, as nossas ações elas não se restringem a um grupo X ou Y, mas elas tentam abarcar, sim, aí, literalmente todas as representações dos nossos usuários. Com relação às estatísticas referentes ao período pré-Marco Civil, eu vou mais uma vez fazer referência ao nosso relatório de transparência, que é publicado de 6 em 6 meses, e encaminhar esse material para a Secretaria da Comissão, de forma aí a contribuir com essas estatísticas. Eu realmente não tenho esses números aqui hoje comigo, mas esse é um material que nós divulgamos, como eu disse, 2 vezes ao ano, e posso, inclusive, ficar à disposição dos senhores, se vocês quiserem, que nós façamos uma apresentação específica sobre esse relatório, inclusive, e todas as informações que nele constam. Sobre o questionamento do deputado Nelson Marquesan com relação à nossa real intenção de combater a questão do bullying e a questão do assédio, da ameaça, eu diria o seguinte, deputado, no longo prazo, nós realmente, além das questões jurídicas e legais que o Marcel já colocou aqui, eu diria que no longo prazo, nós não acreditamos que o nosso produto seria sustentável se nós permitíssemos que as pessoas falassem literalmente o que elas quisessem e se atacassem livremente dentro da nossa plataforma. Então, até por uma questão de sobrevivência do nosso produto, nós entendemos sim que nós devemos, obviamente, cumprir a legislação dos países onde estamos operando e, evidentemente, criar políticas nossas para que a gente possa aí, dirigir e limitar a atuação dos nossos usuários de alguma forma, para que todos possam ter um uso saudável da plataforma. Ressaltando mais uma vez, seria até, de alguma forma, não é preciso, evidentemente, mas eu posso dizer com muita tranquilidade que 99% dos usuários de redes sociais, e aí eu acho que eu posso me referir além do Twitter, mas dos usuários de redes sociais, eles fazem sim um uso saudável e positivo da plataforma. Dada a escala dessas redes sociais, dada a quantidade de informações que trafegam dentro dessas redes sociais, a gente tem aí sim um problema enorme para lidar, ainda que seja ligado a 1% dessas contas, desse número desses usuários. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de 500 milhões de tweets por dia, se eu considerar apenas 1% desses tweets, eu estou falando de 5 milhões de tweets por dia, então, que estariam aí praticando algum tipo de violação. Então, isso acho que dá uma dimensão um pouco da escala do problema que a gente está lidando, a dificuldade de lidar, sim, com a liberdade de expressão do usuário e com a nossa isenção no julgamento com relação ao que está sendo postado pelo usuário, a nossa impossibilidade de julgamento sobre o que está sendo postado pelo usuário, e que isso compete sim às autoridades legais em cada país que nós estamos inseridos. Enfim, em construirmos aí cada vez um ambiente mais seguro para esses usuários. Eu acho que eu cobri todas as perguntas, presidente, mas, enfim, se tiver mais alguma pergunta específica, eu fico à disposição de qualquer um de vocês para colaborar ainda mais, não só hoje, como outras vezes. E, obrigado, deputado. Obrigada, Felipe. E com a palavra, Diego. Obrigado, presidente. Até por questões de tempo, eu vou tentar abordar de maneira geral todas as questões e fico à disposição dos deputados se alguma questão específica não tiver sido coberta. Acho que, de uma maneira geral, essas últimas questões tiveram um tom mais prospectivo em termos de como resolver determinados problemas da rede. Então, eu quero voltar às discussões dos princípios que eu disse na minha exposição e tentar, a partir dessas discussões, detalhar um pouquinho mais em relação às questões que foram feitas. Então, um dos princípios que a gente discutiu tem a ver com o fato de que, em políticas públicas de segurança, a gente deve evitar referências estritas a soluções tecnológicas específicas. E aí algumas questões tiveram relação com, a gente sempre fica, inclusive quem trabalha dentro das empresas, fica admirado com coisas que, de repente, são possíveis de serem feitas e etc. Então,
sempre se tem esse tipo de questionamento de, não se poderia desenvolver tal mecanismo de tecnologia ou tal mecanismo de tecnologia para se evitar isso. Quer dizer, os usos da internet, os usos da rede são extremamente dinâmicos, a rede muda o tempo todo, a tecnologia muda o tempo todo, ela se desenvolve o tempo todo, e, por outro lado, também, os modos de cometimento, de abuso, de ilícito, também se transformam o tempo todo. Então, como a gente discutiu anteriormente, a gente tem que pensar isso como um trabalho que nunca está plenamente terminado. Do nosso lado, do lado das empresas, existe, e do lado da Yahoo Brasil, existe um afinco em trabalhar o melhor possível para desenvolver recursos de segurança e de proteção, mas a gente sabe que isso nunca está plenamente acabado. Mais do que isso, como a gente também discutiu, na nossa visão, esta é uma questão de responsabilidade coletiva, né? Então, cabe às empresas a sua parte, cabe aos usuários a parte dos usuários, né? Cabe à sociedade participar dessa discussão, cabe ao Estado também fazer a sua parte. E aí, especificamente, em relação a algumas perguntas que têm a ver com questões de tempo e de investigação especificamente, eu atuo na área já há 10 anos e a gente observa, principalmente do lado dos órgãos federais, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, a evolução e sofisticação que os nossos aparelhos têm atingido em relação a essas investigações. Então, isso não é necessariamente verdade para as polícias estaduais, ainda existe uma deficiência técnica nesse sentido. Então, a gente recebe, o Marcelo acho que fez até referência a isso, a gente recebe às vezes pedidos que até no sentido de responder rapidamente são difíceis para as empresas, porque algumas vezes a gente não sequer consegue identificar o objeto do pedido ou a autoridade não sabe exatamente o que pedir. Então, uma capacitação tanto do ponto de vista de recursos humanos quanto do ponto de vista de recursos técnicos para esses aparelhos, ela é fundamental e ela é importante. E coaduna com essa ideia de que todos nós precisamos estar em constante evolução para poder dar conta dessas questões de criminalidade. O segundo princípio que eu mencionei foi o fato de reconhecer a natureza global da internet. E aí, a despeito da gente poder olhar para soluções específicas, de novo, é preciso olhar de um ponto de vista global e de consistência global. Então, nessa discussão, as soluções legislativas, as soluções de políticas públicas, é importante a gente olhar a consistência dessas soluções com as práticas globais, justamente para não prejudicar a experiência do usuário no Brasil. Afinal de contas, a gente quer prover a melhor experiência possível para o bom usuário no Brasil. A gente não quer que o bom usuário da internet do Brasil seja prejudicado pelo mau usuário, seja na ação direta de um cometimento de ilícito, seja por um repique, pelo fato da gente observar os maus usos, a gente criar qualquer tipo de política pública que termine por penalizar os bons usuários. Então, isso volta para a ideia de, eu acho que ela está muito bem representada no Marco Civil, de colocar o usuário em primeiro lugar. O ponto 3 tem a ver com um equilíbrio entre questões de segurança e questões de direitos. E aqui eu acho que isso inclui a discussão de responsabilidade civil, de identificação dos usuários na plataforma e do que nós já temos em termos de produção legislativa. O Marco Civil, além de prever direitos e garantias fundamentais, ele fez certas opções interpretativas, opções de valores constitucionais que deveriam ser observados na rede. Né? E ele deu força a isso. Então, não é só uma questão de segurança jurídica para o juiz que está olhando o caso, para as empresas que estão trabalhando no mercado, e por que não para o legislador que vai olhar essas questões do Marco Civil para frente, existe um comando normativo de
valores constitucionais que precisam ser respeitados e que precisam ser aplicados à rede. Então, a liberdade de expressão é um deles, né? A privacidade é outro, e assim por diante. E isso traz uma certa vinculação de toda a cadeia em como ela deve agir do Marco Civil para frente, né? Então, acho que a gente também tem que trabalhar as questões prospectivas de segurança pública de olho no que a gente já fez e na evolução que a gente já teve. O quarto princípio que a gente discutiu tem a ver com o diálogo. Eu acho que é uma oportunidade para engrandecer esse processo de debate, às vezes nem sempre com opiniões condizentes ou com opiniões alinhadas, mas é enriquecedor tanto para as empresas quanto, imagino, para a sociedade participar desse tipo de processo. E, de novo, um processo que remonta a algo que foi extremamente vencedor na discussão do Marco Civil, que é um processo aberto, democrático, participativo e que dê oportunidade de várias vozes se fazerem presentes. E, no fim, para voltar, assim, eu acho que a gente sempre acaba, na discussão sobre os crimes, se focando na questão da repressão ao crime, o que é óbvio, é necessário e é importante, mas seria muito bom se a gente conseguisse, pelo processo educativo, pelo processo de, né, vamos chamar assim, pelo processo civilizatório da própria legislação que a gente aprovou, chegar a uma situação em que os crimes sejam abordados de uma perspectiva preventiva e que a gente não precise se preocupar tanto com a perspectiva repressiva. Por isso que eu acho que isso foi uma fala equânime na mesa. A educação do usuário é importante. A educação do usuário ajuda o usuário a não se colocar numa posição fragilizada de vítima. A educação do usuário ajuda no comportamento compatível com a cidadania nas redes sociais, nas discussões. Então, a gente precisa também criar uma agenda do ponto de vista da educação digital para os usuários, porque ela será com certeza positiva em termos de diminuição da quantidade de ilícitos que a gente vê na rede. Eu agradeço a oportunidade, presidente, e fico à disposição dos deputados. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação, senhor Diego, e agradecer mais uma vez a presença de todos, doutor Marcel, doutor Bruno, doutor Felipe, doutor Diego, por essa participação. Lembro que já está agendada a audiência pública na próxima quinta-feira, dia 3 de setembro, para que a CPI ouça o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, o Instituto de Tecnologia da Informação, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel de Celular e Pessoal, a Sinditele Brasil e o Comitê Gestor da Internet. Presidente Mariana, só para lembrar, não sei se isso fica registrado, tem que ser encaminhado por escrito, a questão das estatísticas dos crimes cibernéticos, para lembrar, a questão das estatísticas do artigo 19, né, de antes do Marco Civil e depois do Marco Civil, as questões de esclarecimento com relação ao recibo do consumidor, da possibilidade do consumidor ter recibo, essas três questões que eu acho que era importante ter uma resposta oficial das empresas. E eu não sei se Isso pode ser mandado pelo e-mail da CPI, e a partir disso a gente manda para todos os membros também desta CPI. E solicitar também as apresentações feitas e realizadas aqui em slides, para que também tenham todos aqui à mão. Mais uma vez, agradecer. E nada mais havendo... Presidente, só um comunicado. Claro. Eu fiz um requerimento, não deu tempo, não foi culpa de Vossa Excelência ou da comissão da CPI. Nós, para fazer uma audiência pública em conjunto com a CCJ de um projeto do qual eu sou autor, que é da Lei da Maria da Penha Virtual. Essa audiência pública está acontecendo agora, às 14 horas. Eu queria que a comissão e os parlamentares soubessem, para caso queiram participar. Vai ser na CCJ agora, a partir das 14 horas, que trata exatamente de crimes cometidos pela internet contra mulheres, né? Abuso contra as mulheres através da internet. É isso. Obrigada pelo convite, deputado.
E aproveitando, na próxima terça-feira vamos estar votando os requerimentos da sua autoria e também dos outros parlamentares. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando a reunião deliberativa ordinária para a próxima terça-feira, 1º de setembro, às 14h30, em plenário a ser informado na página da comissão e encaminhado aos e-mails institucionais. Está encerrada a presente reunião. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos.